podcast do Publish News desta semana, conversamos com Thiago Ferro, editor pioneiro na publicação digital de qualidade, um dos fundadores da E-Galáxia. Ensaísta, acadêmico e escritor, autor do aclamado O Pai da Menina Morta, Todavia, vencedor do Prêmio São Paulo e Jabuti. Thiago lança agora a sua segunda ficção, O Seu Terrível Abraço, também pela Todavia. A conversa passa pela sua adesão relativamente tardia à leitura e à literatura, e esclarece seu caminho até se tornar um ficcionista. Falamos também de maneira detida do seu trabalho como editor de livros digitais. Também conversamos sobre alguns meandros da crítica literária no Brasil, seu estudo sobre a obra de Roberto Schwartz e da relevância do jornalismo de literatura em nossos tempos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E esse é o episódio número 282 do podcast do Publish News, do dia 21 de agosto de 2023, gravado no dia 16. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Thiago Ferro. Estamos aqui com Thiago Ferro, escritor, editor e tantas outras coisas, e agora também em outros ares aí que a gente pode contar um pouco depois, se ele assim desejar, mas queria começar com... Eu sempre tenho uma curiosidade quando eu falo com escritores, que acho que todo mundo começa daí, né? Sempre falam que um bom escritor é um bom leitor, aquela coisa toda. Mas, Thiago, você lembra o que te interessou lá no começo como leitor, que te atraiu nos livros, quadrinhos, etc., antes de começar, depois de seguir por escrever? Olha, eu não fui um bom leitor até uns, deixa eu ver, até uns 19, 20 anos eu não era um grande leitor, então eu não tenho aquelas histórias do Monteiro Lobato me formou, esse tipo de coisa. Na adolescência também eu estava com outros interesses que não era exatamente a literatura. Então foi uma entrada um pouco tardia que coincidiu muito com um momento já mais maduro do que a adolescência, né, de interesse pela política no sentido mais amplo, um interesse de entender o que significava viver no Brasil, o que era aquele mundo no qual eu estava inserido. Então, a leitura de ficção sempre caminhou muito lado a lado com a leitura da não ficção, primeiro pelos grandes intérpretes clássicos, Caio Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, e, enfim, eu não saberia dizer uma entrada na literatura, assim, um autor que me pegou e que fez com que eu me tornasse um leitor mais profissional, vamos dizer assim, porque sempre teve esse duplo caminhar de interesse, né? Então eu fui também descobrindo a crítica e lendo a literatura muito pensando na crítica, tentando entender o que aqueles livros diziam sobre o processo social, sobre o que a gente estava vivendo, até que calhou de tantos anos depois agora eu ter feito meu doutorado sobre a obra do Roberto Schwartz, que é quem
um dos críticos mais importantes a ter feito essa trajetória de buscar a nota específica do Brasil, né, da periferia, vamos dizer assim, se ainda é possível esse termo, através da literatura, no caso dele, principalmente o Machado de Assis. Então, assim, a minha entrada na literatura, eu diria que teve muito esse interesse pelo aspecto social da vida, pela dinâmica da sociedade, muito mais do que algo que eu pudesse considerar introspectivo, subjetivo, de descoberta pessoal. É claro que conforme você vai lendo e vai descobrindo outros autores, até lendo autores não brasileiros, esses outros aspectos da literatura vão surgindo, mas no meu caso sempre e acho que isso acabou moldando um pouco a minha forma de ler, de sempre estar buscando nos livros a sociedade, né, muito mais do que experiências genéricas, universais, ou um ponto de vista exclusivamente pessoal do que aquela literatura significou para mim naquele momento. Isso sempre ficou em segundo lugar, né? Então eu acabei ficando um pouco viciado em ler a literatura, buscando esse aspecto social, atual, contemporâneo, do que quer dizer para a gente hoje, o que esse livro implica para a nossa vida. Foi assim que eu fui me transformando num bom leitor, eu acho. Se é que isso é um bom leitor. Eu acho que talvez, né, porque também você tem um caminho anterior ao de escritor que é de editor também, né? Que parece até é uma história bem diferente do que o convencional, né? Tipo, que nem você falou, uma criança que descobre ler, que ama, etc, vai virar escritora, depois vira editor, né? Isso é muito mais comum que a gente ouvir aqui, né, Guilherme, do que ao contrário. E como que foi esse salto para ser um editor? Então, novamente curiosamente, a parte de escritor de ficção é a que veio por último, né? É, caminhou sempre junto na minha vida e na minha formação, a parte de pesquisa e de crítica que eu faço até hoje, e essa parte de edição que, num primeiro momento, era muito mais no sentido de editar livros de terceiros, de editoras de terceiros, até que a gente criou a E-Galáxia com um objetivo também de político no sentido muito mais amplo e aberto da palavra, né, mas de poder colaborar para um mercado é, mais inclusivo, menos restrito, um mercado que de alguma forma permitisse que mais vozes fossem publicadas, que pudessem passar pelo processo editorial para que o livro saísse bem feito e que no fim, o que era a novidade ali em 2013, 2014, ter uma distribuição efetiva com o e-book, né? Quando naquele momento tinham as grandes livrarias, Saraiva e Cultura, que por uma questão de espaço e de interesse financeiro dispunham os livros apenas das grandes editoras. E quem não tinha sorte de ter sido selecionado por uma editora dessas acabava ficando de fora e tinha muita coisa boa de fora. A gente foi acabando descobrindo até que muita coisa boa de autores que tinham parte da obra numa grande editora, mas que não tinham espaço para tudo que desejavam publicar nessas editoras, o que é compreensível, né? E a gente foi descobrindo um pouco abrindo um pouco esse caminho aí da publicação independente, que no Brasil ainda era visto como algo simplesmente amador ou mal feito, né? E o e-book, idem, né? Era o projeto B ou C das principais editoras. E acho que a gente contribuiu aí com uma migalhinha nesse caminho que hoje é muito um mercado hoje muito diferente do que era 10 anos atrás, né? A quantidade de editoras pequenas, editoras de nicho, editoras, se quiser chamar de independente, que é um termo aí que precisa ser talvez em algum momento melhor calibrado, porque precisa se pensar se existe um mercado independente também no Brasil, né? Não tenho certeza se é bem esse o caso, mas enfim, basta ver o caso da Flip, né, que era fechada a 10 editoras e hoje ali você tem todo um mundo de editoras, autores, leitores
que conseguiram aparecer, né? Que conseguiram os novos circuitos aí de distribuição, de produção do livro, hoje está muito mais interessante no Brasil e, de alguma forma, a gente, com a Galáxia, eu como editor, participei desse processo que eu acho bastante importante para a literatura brasileira como um todo. Perfeito. A gente vai falar do livro daqui a pouco, né? O Seu Terrível Abraço, o Thiago está em turnê aí, entre aspas, né? Divulgando. Mas já que a gente está nesse assunto, Thiago, eu queria te ouvir falar sobre as suas últimas movimentações, aí, então, do trabalho mais editorial, né? Da parcela editorial do seu trabalho, assim. Nessa vida agora de escritor também, né? Mas de crítico, doutorando, que o Robert Schwartz você comentou, quero falar também depois. Mas a parcela, eu queria saber, eu te ouvir um pouco então sobre as suas últimas movimentações da parcela editorial, mais propriamente aí do seu trabalho. Aham. Bom, eu acho que um trabalho que eu fiquei muito feliz de ter ajudado a pôr no ar aí no ano passado pela E-Galáxia foi praticamente a obra completa do poeta Ayrton Páscoa. É um trabalho já de muitos anos, ele, além de poeta, é um crítico uspiano também, e tinha uma obra publicada de maneira independente, impressa, tudo disperso, tudo esgotado, e aí ele nos procurou, a gente fez um ou dois primeiros livros com ele, no modelo e-book, depois algo que a gente começou a oferecer aí nos últimos 2, 3 anos, que foi a impressão sob demanda, que eu acho que faz todo sentido também para esse tipo de autor, ou para esse mercado. E, enfim, aí ele se animou em publicar a obra completa. Foram mais de 10 livros que ele trouxe aí, ele trouxe para o ar e, assim, um trabalho de muita qualidade, que já foi comentado por críticos de renome, que tem uma aceitação e que a gente conseguiu fazer com que ficasse, não eternamente, né, mas ficasse muito disponível agora no formato digital e na impressão sob demanda. Fizemos projeto gráfico de todos os livros, enfim, acho que foi um trabalho que não seria possível, não interessaria para uma editora maior, para uma editora que precisasse que esses livros rendessem um lucro a um pequeno e médio prazo, ou que teriam que selecionar alguns dos livros só, ou transformar em antologias, o que nem sempre é o caso, porque os livros têm vida própria, né? Então a gente conseguiu fazer esse projeto com o Páscoa que acho que foi bastante interessante. Desculpa, eu vou agora entrar um pouquinho mais. A gente acho que se conheceu mais porque a gente estava no mercado digital, né, Thiago? De alguma forma ali Sim. paralela, e eu sempre admirei seu trabalho como editor. Ah, o que eu sei, a gente estava conversando aqui antes sobre que você tem uma filha com 12 anos, etc. Só que agora a questão do, se você quiser falar também, tudo bem, não. Mas de transformar, do governo paulista, transformar tudo em material digital, né? Tipo, a partir do sexto ao nono ano. Acho que você, eu imagino que você tenha uma opinião pelo lado profissional e também pelo pessoal. O que você acha dessa iniciativa? Olha, eu não estou 100% inteirado do processo, mas, sendo um governo para o qual eu não votei, não acredito e não compactuo de forma alguma, e pelo tipo de movimentação que parece, assim, apressada, radical, que não faz sentido, né? Você pensar que, de repente, da noite para o dia, as crianças das escolas do estado de São Paulo, em vez de receber o livro didático, vão ter acesso, sabe Deus por onde, a um material digital e que isso vai funcionar, eu acho bastante difícil. Uma coisa é você ter já um esquema muito bem montado de cada criança receber o seu iPad ou receber o seu laptop conforme a idade, o que acontece, da onde eu estou falando aqui nos Estados Unidos, por exemplo, todas as crianças no primeiro dia de aula ganham um iPad já preparado com o material, ou a partir do ensino médio ganham um laptop
já preparado com o material, o que não exclui o livro impresso. Então, sabe, não me parece que é isso que vai acontecer. Acho que não me parece, não. Acho bem difícil que seja isso o que está sendo feito no governo do estado. Então, não dá para dizer agora, não dá para discutir de uma forma abstrata. A gente é a favor ou é contra que a educação se dê numa plataforma digital ou continue ocorrendo através do livro impresso. Acho que é a forma como isso está sendo feito, a primeira discussão no Brasil, antes de entrar nos meandros o aprendizado no digital é igual, a leitura no digital é igual ao impresso, o que implica isso num processo de alfabetização? Acho que tem mil coisas abstratas, mas olhando o caso específico brasileiro, desse governo, dessa figura que é o governador, do secretário de Educação e do que está sendo proposto, me parece que tem tudo para dar errado. E se me perguntar hoje, com o que eu sei, o que eu acompanhei pela mídia e do processo, eu sou contra. A gente viu que, de certa forma, você tem um caminho que é diferenciado também, né? Como que foi esse caminho? E já no segundo livro... Então, não foi planejado, sendo absolutamente verdadeiro, eu nunca tinha pensado em escrever um livro de ficção, não estava nos meus planos. Bom, pelas questões da vida, e todo mundo sabe, todo mundo que leu o primeiro livro sabe que parte de uma história real e que quando a minha filha, a Manu, de 8 anos, faleceu, a questão da escrita surgiu ali logo nos primeiros dias, primeiro com os posts de Facebook, depois com um artigo que eu publiquei na revista Piauí sobre o que tinha acontecido, né? Não cabe aqui entrar em detalhes do material, mas enfim, que tratavam do que tinha ocorrido. E o que eu percebi é que esse momento da escrita, durante a escrita, né, desse material, era um momento que, de alguma forma, aquilo me tirava de um período de dor absurda, de um luto muito difícil de lidar. E então a escrita caminhou junto de um processo muito pessoal, no meu caso. Então, quando veio o convite para escrever um livro, isso foi mais ou menos um ano depois da Manu ter falecido, eu não tive dúvida que o assunto era aquele, né? E eu resgatei o artigo que eu tinha escrito para Piauí, que falava ali de como tinha sido a vida no primeiro mês, ou nos 2 primeiros meses, e me ocorreu que era mais ou menos continuar aquele artigo, e eu achei que a forma diário fazia sentido, né, para organizar a passagem do tempo, mas mal eu comecei, eu percebi que aquilo já tinha sido escrito, né, que contar sobre 2 meses ou um ano não ia fazer diferença, porque era uma repetição daquela forma. E eu comecei a investigar tudo o que tinha acontecido e mais a minha própria experiência anterior, que também era filtrada pelo que tinha se dado depois, mas eu comecei a investigar durante a própria escrita. E foi aí que eu descobri o jeito meu de escrever, foi escrevendo, né? Eu comecei a fazer uma coisa mais radical do que um diário convencional. Nunca é convencional, né? Mas mais radical do que um diário organizado cronologicamente, e fui percebendo que eu podia escrever o que eu bem entendesse, né? Que dava para experimentar ali. E aí que eu percebi que o livro era um romance, né? E não era um testemunho ou uma coisa não ficcional do que eu havia vivido, né? E então foi escrevendo que eu fui chegando naquela forma que acabou saindo no primeiro livro. E depois disso, primeiro eu falo que nunca pensei que queria escrever. Depois do primeiro livro, eu tinha claro para mim que eu não tinha certeza se eu escreveria um segundo livro também. Você vê que é um escritor bem indeciso, né? Mas eu não sabia se ia dar certo ou do que eu trataria. Então, assim, eu fiquei
tranquilo quanto a isso. Eu não me pus uma pressão de ter que escrever um segundo livro, de ter que descobrir, não, agora eu preciso, porque eu escrevi o primeiro, então isso não aconteceu. Só que veio um convite do Gustavo Pacheco, que está editando a revista Granta em português, para escrever um conto. Eu, sabidamente, não sei escrever contos, mas como era para a revista Granta, a vaidade falou mais alto e eu aceitei. E aí, quando eu comecei a escrever esse texto, que era para ser um conto, eu percebi que tinha alguma coisa ali funcionando, né? Funcionando para mim, claro. Assim como eu sabia que tinha funcionado no primeiro livro. Só que eu não sabia como terminar aquela história, e já estava em 10 páginas, e eu pensei, bom, eu vou enviar e vamos ver o que acontece. E aí o Gustavo pediu uma call comigo, foi no meio da pandemia, ele falou assim, ó, isso aqui está muito bom, eu gostei muito, só que não é um conto. Dá a impressão que você pode seguir escrevendo isso aqui, desenvolvendo bastante. Então vamos fazer o seguinte, eu publico na Granta falando que é um trecho do seu novo romance. E você continua escrevendo. Então foi esse motivo bem sem glamour nenhum, sem nenhuma grande questão interior, subjetiva, nenhum drama em frente ao papel em branco ou à tela em branco que acabou me animando a escrever o segundo livro. Mas agora, independente aí do caso pitoresco, o que aconteceu é que quando eu comecei a escrever esse texto, eu realmente achei que funcionava, que eu conseguia usar aquele estilo desenvolvido no primeiro livro para contar uma outra história, né? Que eu seria capaz de fazer isso e publicando esse livro eu consegui me considerar um romancista, né? Eu acho que eu posso escrever outras coisas e eu não tinha certeza disso antes desse segundo livro, né? Apesar do primeiro ter tido a recepção que teve, eu não sabia se eu não seria um escritor de um livro só. Bom, todo mundo sabe, né, que o primeiro livro do Thiago ganhou o Prêmio São Paulo, ganhou o Jabuti. Na época foi indicado como livro do ano por um jornalista que trabalhava no Estadão. Não sei se você lembra disso, Thiago. Opa! Mas, é, mas, mas é interessante que é isso que você estava falando. Eu acho essa reflexão que você fez de trazer a forma, eu acho que você conseguiu fazer isso também nesse livro. Eu queria te perguntar é o seguinte: os fatos sociais, né, que o narrador comenta no livro aqui, a gente não deu a sinopse do livro ainda, né? Mas resumindo, assim, o protagonista é um escritor paulistano de classe média, e aí a editora escreve aqui na orelha, né, sujeito às contingências e, sobretudo, aos privilégios de sua origem. Aí, mas a sinopse não resume exatamente o que é o livro, né? Então, por isso que eu queria te fazer essa pergunta, que é assim: os fatos sociais que o narrador comenta no livro foram compartilhados, né, e vividos por uma parcela enorme da sociedade brasileira nos últimos anos, desculpa, na vida real mesmo, né? O que eu queria saber é assim, se submeter esses processos e essas vivências a uma elaboração literária fez você compreendê-los de maneira diferente ou particular, entendeu? Porque o que me parece é que a gente ainda está vivendo uma espécie de estresse pós-traumático de muitos eventos que aconteceram nos últimos anos, né? Então, a pandemia, o último governo e tudo mais, e vários outros assuntos que você aborda no livro aqui, né? Então, o que eu queria saber é isso: essa elaboração literária fez você compreender esses eventos de uma maneira diferente. Olha, eu também acho que a sinopse talvez não reflita bem sobre o que é o livro, e eu não saberia fazer uma sinopse melhor também. Estou falando isso não é porque eu acho que a sinopse da orelha está mal feita, mas porque eu acho que isso que você fala, essas questões políticas que atravessam o livro, atravessam de uma maneira que não dá para dizer que é um livro sobre a política também do Brasil dos últimos anos, ou que é um livro sobre a geração 2013, ou que é um livro. Então, me parece que é um livro que nasce, em primeiro lugar, de uma investigação o mais verdadeira possível que eu busquei fazer da minha própria experiência e formação. O que não quer dizer, claro, que tudo que está narrado aí seja a minha vida, né? Não é isso, mas o impulso inicial foi isso. Foi
e com tudo no que é a minha formação, no que eu passei, no que eu vivi. E a partir desse mergulho, filtrar e elaborar as experiências contemporâneas que nós compartilhamos. Então, era um momento de escrita novamente em que eu investigava a minha própria experiência, não trazendo a memória para depois transformar numa narrativa, mas investigando durante a escrita, sendo que eu estava com os pés no chão do que a gente estava vivendo, governo Bolsonaro, pandemia, etc. Então, o que me parece é que a história compartilhada, ou a história política do que você falou, desses nossos últimos, pelo menos, 10 anos de crise, né, no sentido amplo, ela está, de uma certa forma, cifrada na própria forma do livro. Né? Ela tá enroscada, está misturada nesse narrador que é a principal elemento organizador da história. Né? É a maneira como ele conta a própria história, a maneira como ele comenta a história do Brasil, que pode nos trazer um ângulo para a gente buscar uma outra reflexão sobre o que a gente viveu. Me parece que combina, e tem uma série de coisas. Acho que primeiro que tem muito uma perspectiva adolescente, né? Ou de jovem, né? Que é muito a imagem do início do 2013. Né? Então, quem é essa figura de classe média, principalmente, que saiu às ruas protestando, etc., e que depois, de alguma forma, foi engolida por uma outra onda e desapareceu. Então, acho que talvez uma contribuição do livro que nos ajude a entender é pensar isso. Foi um levante, foi um momento explosivo no país, conduzido por jovens, né? E que implicação tem isso, né? De ser jovens de uma determinada, mais ou menos de uma determinada classe, e que são formados ali na década de 80, na década de 90. Isso é um caminho que precisa ser pensado. Né? Não é simplesmente um fenômeno político, protestou-se por isso, protestou-se por aquilo. Bom, mas quem eram essas pessoas protestando? Né? E por que quando vem a onda contrária, esse grupo simplesmente desapareceu? Então o livro tem essa abordagem da juventude, das drogas e do que é aquela experiência, que eu acho que tem a ver me parece que tem a ver com esse início da coisa toda em 2013. E depois desse personagem que fica um pouco, esse narrador que fica um pouco parado ali no meio do caminho, né? Era prometido, estava tudo garantido e de repente nada mais está garantido, ao mesmo tempo que ele não adere à onda da extrema direita, ele não consegue se identificar com as manifestações. Então, talvez aí esteja um pouco também uma forma da gente pensar um país todo parado no meio do caminho, né? Sempre teve projetos, sempre teve futuro, sempre teve, né? Independente do gosto e da posição política de cada um, havia um grande projeto nos anos de Fernando Henrique, havia um grande projeto nos anos Lula, houve uma grande coisa ali em 2013 que parecia apontar para uma outra mudança, e de repente fica tudo um pouco parado no meio do caminho. Né? Não que o bolsonarismo também não seja um grande projeto, né? Com todo o seu horror, também era um projeto, né? De destruição, não deixa de ser um projeto. Mas, enfim, eu acho que o livro capta esse beco sem saída e capta também a violência do processo, né? Que eu acho que está tá na própria forma do livro, né? E não impor o que eu busquei não, o que nem me ocorreu, mas que não me agradaria, seria colocar na boca dos personagens os discursos políticos bem organizados que a gente conhece e dessa forma fazer vencer o lado que eu gosto, porque aí não precisa, né, escrever. Então isso que você está me perguntando de uma melhor compreensão desses acontecimentos através dessa produção, eu acho que isso pode se dar nesse diálogo que a gente está tendo agora e em diálogos futuros, né? De
porque não dá para falar assim, então eu tinha uma compreensão do país muito clara e que era diferente do que todo mundo estava pensando, e aí eu transformo isso numa ficção. Acho que o processo é escrever a ficção com uma posição ideológica crítica bem marcada, e daí tentar descobrir nessa forma literária o que pode nos contar sobre o que a gente está vivendo, né? E aí o livro pode interessar socialmente, politicamente, de alguma forma, né? Mas eu acho que não está dado no livro, por isso que a sinopse não funciona, né? Não está assim, a história, então isso quer dizer aquilo. Então, mesmo parece meio ridículo, mas quando me perguntam sobre o que é o livro, é uma pergunta que eu fico um pouco atrapalhado para responder. A história de um cara, de um escritor paulistano que se vê com uma doença terminal e vai rever a própria vida. Não, mas não é bem isso, né? Então aí eu comecei nas últimas conversas já a perceber que não, o processo é a destruição desse personagem, né? Acho que isso que está faltando nesse sobre o que é o livro, porque senão, por exemplo, mas de novo esse homem de classe média branco voltou, mas ele voltou para ser implodido, né? Acho que a questão é colocá-lo em xeque em todos os sentidos, em todas as possibilidades que eu consegui fazer, que não é muito simples, porque eu estava colocando em xeque a minha própria vida. Né? Legal, essa reflexão é super interessante. Uma outra pergunta que eu tinha pensado vai mais ou menos na mesma direção, assim. E pode ser meio cabeçuda, mas vocês viram que se eu fizer uma pergunta cabeçuda, a reflexão que volta é interessante, então vou continuar. Manda ver. Esse mesmo tratamento literário que você faz, então, tanto nesse livro quanto no primeiro, eu acho interessante pela seguinte relação também, porque apesar de tratar de temas que têm uma grande aderência na vida real, uma história pessoal antes e agora uma história social compartilhada com muita gente agora, né, nesse livro, então essa aderência na vida real é quase literal, os temas não são abordados exatamente numa chave realista, né? E nem numa chave naturalista, por exemplo, quando aparece aqui no Seu Terrível Abraço sexo e drogas, né? Porque é uma coisa que aparece, aparece ali na vida do narrador em diversos momentos, assim. O que eu queria te perguntar é assim, fugir, entre aspas, dessas convenções é uma preocupação para você, assim, no momento da escrita? Você pensa isso de antemão, por exemplo? Bom, na verdade eu procurei escrever de uma forma de acordo com a literatura que mais me agrada hoje em dia. Então, quando a gente fala, eu concordo com você que foge de uma chave naturalista, mas por que um romance que te transporte para um universo em que você, de alguma forma, esquece que aquilo é um artifício, em que tudo é, vamos dizer, um romance realista do século XIX, né? Por que isso hoje, em pleno século XXI, seria mais realista do que o tipo de romance que eu e muito mais gente está propondo, né? Por que aquilo diz mais ou estaria mais perto do que a gente considera a realidade? Eu acho que aquilo é muito mais distante da realidade. Quando assim, parece um pouco banal quando falam assim, é um romance fragmentado, mas a experiência da realidade hoje é extremamente fragmentada, né? Então, eu entendo que esse tipo de experiência literária, ela coloca mais, não sei se desafios é a palavra boa, mas ela coloca mais responsabilidade na mão do leitor. Né? O livro não vai te entregar um sentido pronto. Né? Ele não vai terminar o livro e falar assim, ok, então ele quis dizer que esse lado vence, aquele perde, quis dizer isso, claro, simplificando demais, o que não é nem justo, mas o autor que te dá um sentido pronto, o autor que te dá os personagens muito bem definidos, o autor que busca uma coisa muito mais fechada, isso é um romance realista. É realista? Né? Hoje a gente deveria continuar chamando esse tipo de romance de realista,
Eu tenho minhas dúvidas de qual que é a maneira que a literatura, competindo com os meios audiovisuais hoje, pode se aproximar mais do que a gente entende como realidade, pode nos dizer mais sobre essa realidade. Então, eu tenho dificuldade hoje de ler os romances que ainda compartilham essa chave realista século XIX, né, vamos dizer assim, que podem ser muito bem escritos, né, nem essa a questão. Talvez eu nem soubesse escrever daquela forma, então eu não estou desmerecendo, mas é um tipo de livro que para mim é difícil de acompanhar, né? Se tem uma história muito bem contada, se os personagens estão ali, você consegue identificar muito bem quais são essas vozes sociais que estão falando ali. Chega um ponto que você fala, bom, mas para que eu preciso ler isso? Eu já conheço isso, né? De alguma forma, tudo bem, eu posso não saber o que é a história e como esses personagens exatamente vão se comportar, mas é um senso comum que já está à disposição, né? Eu acho que tem pouca investigação a contribuir, o que é diferente do que aconteceu no século XIX. Se você ver Flaubert, Balzac, esses caras estavam investigando o nascimento da sociedade burguesa naqueles romances. Né? Aquilo ali era um grande desafio. Os russos, né, com aqueles romances que nem os franceses conseguiam acreditar que o romance podia tudo aquilo, a discussão teológica, a discussão filosófica que tinha num Dostoiévski e num Tolstói, quando chega na Europa, os caras falam, não, mas isso aqui é um romance, o romance pode tudo isso. Então, eu acho que o romance pode muito, e a gente não pode deixar de atualizá-lo e de colocá-lo em função dos tempos que a gente vive, né? E de tentar, né? Nem sei se eu consigo fazer tudo isso, mas de tentar participar de um movimento de investigação radical da sociedade que, me parece, que passa por uma investigação radical do próprio autor, né? Hoje a literatura um pouco trabalha com isso, né? Pegar o que é considerado o que vem simplificando como local de fala, mas que é uma necessidade de você se colocar em questão, né? Então, não se colocar distante do narrador, etc. Então, assim, voltando lá ao começo da pergunta, é de caso pensado como um movimento do romance e da literatura contemporânea que me agrada e que eu acho que tem o que dizer, tem muito o que dizer, né? Agora, que os outros tenham, também tem, mas não é o tipo de literatura que eu estou interessado, só isso. Claro. Bom, eu tô te fazendo essas perguntas assim também porque, bom, você está concluindo, né? Ou concluiu já o doutorado agora sobre o Robert Schwartz, é isso, né? Uhum. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso também, né? Porque, salvo engano, o doutorado é sobre as ideias fora do lugar, né? O ensaio, um dos ensaios clássicos dele, né? É Então, isso. começou assim, mas foi virando outra coisa. Ah, foi virando outra coisa. Foi, porque eu tive a Bom, sorte, na verdade, o privilégio de fazer essa pesquisa no departamento de História da USP. perfeito. Então, havia muito menos obrigação de lidar com o mergulho vertical específico de cada fase da crítica, enfim, de me bater com todo o mundo da crítica literária no qual ele estava inserido, as correntes, as influências. Eu falei, não, bom, vou tentar fazer, bom, o doutorado tem que ser uma coisa que ninguém fez, né? Mas vou tentar fazer uma coisa que ninguém fez, que é extrair o debate principalmente da leitura dos textos dele, e não das influências e das repercussões. Né? Então eu comecei a ler e analisar e procurar entender o que o estilo, o que a forma do ensaísmo do Roberto queria dizer. Né? E de que maneira a força do texto dele vinha dessa forma. Bom, como eu não queria uma coisa, por ser no departamento de história, era possível fazer uma coisa num arco temporal mais amplo, eu busquei entender de que maneira a história brasileira saía aí desses textos dele, do início ao fim. Então eu peguei da Sereia Desconfiado, que é a primeira coletânea de ensaios dele, e cheguei em 2022 na Rainha Lira. Passei livro por livro, inclusive os dois livros sobre o Machado, que é o Vencedor das Batatas, e o Mestre na Periferia do Capitalismo, mas com o intuito de entender esse outro tempo da experiência brasileira, né, de como a gente consegue estudar a história brasileira
que é ao mesmo tempo parte de uma história mundial e que para estudar essa história brasileira, as ferramentas teóricas vêm desse centro de onde essa história mundial é criada e que, ao mesmo tempo, não dão conta dessa própria história brasileira porque ela tem um registro próprio. Acho que é um pouco confuso falando assim, mas, enfim, é esse jogo entre o local e o universal sem fim que desestabiliza tanto o que a gente entende como história brasileira, como os próprios mecanismos para entender a história mundial e de onde vêm as ferramentas para a gente entender o que nós somos e o que nós fomos. E essa confusão toda está na obra do Roberto, está no centro do interesse dele. Né? Sempre esteve esse pé lá e o pé cá, agora o pé cá e o pé lá. Mas, enfim, acho que eu vou defender a tese agora no próximo mês ainda, mas está depositada, e foi tentar fazer uma leitura diferente, uma leitura histórica realmente da obra do Roberto. Aí, depois, se um dia você for muito masoquista e quiser ler, você lê e vê se o que eu estou falando agora faz sentido. Não, bom, tá pronto o próximo livro, então, né? E pelo menos ficou, o que eu sempre falei, pelo menos ficou curto. Se for ruim, tem que ser uma tese de 150 páginas. Então tem essa vantagem. O pessoal não sofre tanto para ler. Você. Como é que foi o seu contato com ele, assim, durante esse trabalho? Porque recentemente, por exemplo, você publicou, né, junto com a Boitempo, um dossiê na revista da Boitempo. Foi isso, né? Na revista Margem Isso, Esquerda. isso. Sobre ele. Como é que foi esse trabalho, por exemplo? Então, pois parece meio estranho, mas foi contato praticamente zero. Eu nunca deu certo de eu entrevistá-lo. A gente tem uma troca por e-mail mínima e ele não foi uma fonte direta da pesquisa que eu acessei para o que por um lado eu acho até bom, porque você fica menos preso. Ele, né, ele deu muitas entrevistas muito conscientes do próprio trabalho, tem um volume Seja Como For, que é uma reunião de entrevistas, e corre muito o risco de você ficar refém da visão dele, ou ficar muito simpático ao seu objeto de pesquisa, o que também não é o mais aconselhável possível. Então, ter algum distanciamento de um objeto com o peso que ele tem na cultura brasileira, né, na crítica, a força que tem aí em muitos debates, por um lado, eu acho que foi bom, eu fiquei um pouco mais livre para escrever, para até me dar ao luxo de criticar o estilo dele em alguns livros. Afinal, também não ia fazer um doutorado para ficar só encontrando coisas positivas, mas enfim, é uma obra, não é questão, nem estou brincando, a questão não é nem positiva ou negativa, né? É uma obra grande, é um grande percurso de investigação da experiência brasileira, né? Uma coisa de fôlego, impressionante realmente. E foi o que eu tentei fazer, e não ficar que eu sou contra, eu acho que ele falou mal do Caetano, como as polêmicas todas que tiveram ali. A questão não foi essa, falar bem ou falar mal, né? Mas para tentar entender essa potência, né? Esse projeto grande de investigação do Brasil através da literatura, né? É curioso porque se você pensar bem, diferente da Inglaterra ou da França, você tem dois críticos literários, claro, muito pensando no eixo Rio-São Paulo, mas o Antônio Cândido e o Roberto Schwartz, que se estabeleceram como dois grandes intérpretes do Brasil e que foi através de resenhas, né? Através de o Antônio Cândido não por causa da formação da literatura brasileira, mas são dois grandes pensadores do Brasil que são críticos literários, né? Na França você teria muito mais os filósofos e na Inglaterra muito mais os historiadores, ou nos Estados Unidos os cientistas sociais, mas não é comum você ter dois críticos literários, outros também, né? Não só eles dois, mas como a ponta de lança do pensamento brasileiro, estando ali lado a lado, discutindo com economistas, discutindo com cientista social e colocando questões para eles, né? Francisco Chico de Oliveira, o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando ainda não era FHC, tendo um diálogo com esses caras que eram críticos literários, né? Então tem uma questão aí que nos chama a atenção até para a própria potência da literatura num país que ainda não sabe o que é, o que foi, né?
diferente desses 2 últimos 10 anos que ficou mais confuso, mas que, voltando lá na pergunta anterior, um país que não dá para ser pensado segundo os passos do que é considerado a história mundial, né? A gente não cumpre esses passos, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte dessa história. Essa que é a dificuldade de estabelecer o que a gente é. E, curiosamente, tem um alinhamento pelo horror, né? Que é quando o Bolsonaro chega ao poder. Né? Aquilo deixa de ser um retrocesso na história brasileira. A gente está alinhado com o tempo do mundo. Né? É um presidente alinhado com o Trump, é um presidente alinhado com os Estados Unidos, com o Império. Né? Então a gente tá ali na vanguarda e não, aquilo não é, não, voltou a um retrocesso para o que a gente é. Não, aquilo ali, por incrível que pareça, é um avanço, né? Dos piores possíveis. Mas historicamente é um avanço. Ele está alinhado com o tempo do mundo, o Bolsonaro. Né? Ele não é uma aberração sul-americana, não é uma aberração brasileira, né? É uma aberração. Mas ele tá muito bem acompanhado pelo restante do mundo. Então tem essas armadilhas, né? Mas daqui a uns anos pode ser que não, que isso não se sustente, que a gente esteja num projeto que já não faz mais sentido hoje, de integração, e aí seria então uma coisa deslocada no tempo. Então, pensar o Brasil é um negócio muito complicado mesmo, né? Mas é estimulante. Muito. Eu tenho mais uma pergunta sobre crítica, se o Fábio deixar. Vamos. Bom, porque você também, né, escreve em jornais, tem escrito, eu tenho visto bastante texto seu na Folha, principalmente, né, mas também em outros lugares. E uma das principais discussões da crítica literária aí do século XX, né, desses autores que você citou, mas de outros também, era a relação, né, entre a crítica literária feita nos jornais, na época, e, e uma cada vez mais dominante crítica universitária, né, feita na universidade. Hoje em dia, esse debate também acontece, né, com a produção de conteúdo, entre aspas, nas redes sociais, né, relacionados a livros, assim. Você consegue ver, assim, conexões ou separações entre esses 3 elementos, né? Então, entre esses 3 espaços de crítica, sendo uma pessoa que está, né, atuando em alguns deles, pelo menos? O terceiro espaço você está falando de uma crítica nas redes sociais, esse tipo. Que ainda, né, eu acho que a gente, não sei se a gente já consegue definir como crítica, né, como crítica literária sendo exercida ali, mas com certeza existe uma produção de conteúdo sobre livros de uma maneira, né, multimídia ali, as pessoas estão discutindo e talvez, né, de uma maneira que precisa ser melhor elaborada, fazendo algum tipo de crítica, né, obviamente não Sim. sei. Eu acho que, bom, o que eu sempre me policio quando surge as novas formas e as novas maneiras não só de arte, mas também de crítica, né, é não ser conservador, né, não achar que isso tudo não é crítica para valer porque é coisa das redes sociais, então não conta, né? Então, acho que o primeiro passo é não achar que porque está num meio diferente, não pode ser considerado crítica. Mas se a gente pegar o próprio exemplo do Antônio Cândido, né, que é de uma primeira geração aí de críticos, do crítico profissional da universidade, o que ele sempre buscou foi uma linguagem simples, uma linguagem direta. Ele sempre buscou foi continuar colaborando com os jornais, né? Nunca foi fechar a crítica por detrás dos muros da universidade. Ao mesmo tempo, claro, a universidade foi se especializando como um todo, não só na crítica literária. Então era inevitável que começasse também a criar um discurso mais fechado, porque as pessoas, não, eu leio o livro do crítico literário hoje, eu não compreendo, ou se eu vou numa palestra na universidade, ele fala de uma forma que não é acessível, mas se você vai numa palestra de física quântica, você também não entende aquilo, né? Então, é uma especialização universitária como um todo, né? Não só da crítica literária. Agora, eu acho que é um prejuízo, porque as áreas que tratam da sociedade deveriam ser compreensíveis, né? Seja a sociologia, a história, não tem por que isso ser fechado numa linguagem hermética que muitas vezes esconde superficialidades, né? O que pode parecer
algo muito elaborado e muito difícil de ser entendido, pode ser, na verdade, uma tolice, né? Pode ser apenas alguém que está cumprindo um caminho pré-estabelecido dentro de uma corrente qualquer e que conhece, sabe manusear e manipular determinadas citações e determinados autores e escreve para um grupinho fechado e aquilo é tido como uma coisa muito complexa, quando na verdade não é. Então, aí tentando chegar no que nos interessa. A crítica hoje nas redes sociais. Primeiro, tem uma vantagem logo de cara, é uma linguagem que todos compreendem, né? Eu acho que isso é importante. Quando que a crítica, no meu entender, importa? Quando ela é contraintuitiva e quando ela vai no sentido contrário do senso comum, né? Porque qual que é a dificuldade da crítica literária? Assim como a sociologia e a história, todo mundo tem uma opinião sobre aquilo, você não precisa ser um especialista. Né? Você fala assim, a história do Brasil é assim, o Machado de Assis é assado, esse livro eu gosto, eu não gosto. Qual que é o papel da crítica? É desfazer o senso comum. É alguém que você fala assim, imagina, esse cara está falando então que 2013 foi isso e não foi aquilo, eu vivi aquilo. Como que ele está falando isso para mim? Então, eu acho que a crítica que importa, seja na universidade, seja na Folha de São Paulo, etc., ou seja no Instagram, é a crítica contraintuitiva, né? A crítica que vai contra a corrente, a crítica que encontra alguma coisa no livro que não é o que está todo mundo pensando, que às vezes não é nem o que o autor julgava ser o próprio livro. Claro que isso tem que ser bem argumentado, bem baseado, não é chegar a dizer, esse livro trata disso, isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Então, a crítica que eu acho que vale, e aí independe do formato, é uma crítica que tenta entender o que está naquele livro, mas que não é a sinopse, vamos dizer assim. E aí não importa muito o meio, né? Se é bem feita, e está no Instagram e tem não sei quantos milhões de seguidores, por que não, né? Por que é ruim porque é um influenciador literário, não crítico, né? Por que esse cara tem que ter um diploma de crítica literária para fazer crítica literária? Não tem, né? A gente volta então para o primeiro caso, que era a crítica impressionista que tinha no Brasil. Que era o quê? Pessoas com boa formação que escreviam nos jornais sobre literatura, e que nunca tinham entrado numa faculdade, tinham feito direito e faziam crítica literária. Isso, bom, faz 100 anos, né? Mas faziam crítica literária sem serem especialistas, mas eram bons leitores, tinham uma boa formação, tinham uma boa visão de mundo, tinha politicamente uma posição clara, e você tem grandes movimentos da crítica desses grupos. Por que não teria hoje? Acho que teria. O problema, eu acho, Guilherme, é a crítica hoje que não olha para esse próprio universo do mercado editorial, que engloba tudo isso, como um grande produtor de mercadoria, né? Que não enxerga, que não põe em questão o quanto isso acaba virando um circuito de mercadorias que aí deixaria de ser arte e deixaria de ser crítica, né? Se eu faço para o meu produto vender, se a crítica tem que corresponder se meu produto que eu quero que venda, para que ele chegue a mais consumidores, e a crítica que puser em questão o meu livro, ela está pondo em questão o meu lucro, etc., aí tem um problema, né? Acho que esse é o circuito problemático, que tudo acaba virando um grande negócio e não um grande debate, porque num grande debate você vai ter questões que nem sempre agradam o autor, questões que nem sempre agradam os leitores que leram aquele livro e pensam diferente, e não tem por que isso virar um fla-flu. Eu sou a favor do livro, então eu sou contra o crítico que falou mal, porque não é falar mal, né? É tentar entender o que é aquele livro, né? Aí, aí não importa se é na faculdade, se é no jornal ou se é nas redes sociais. Aí você tem um debate, né? Agora, as pessoas têm que estar abertas para esse debate e não fechadas no mundo da mercadoria, porque senão o livro vira um Nike Air Jordan. Eu comprei, eu acho maravilhoso, eu sou fã do Jordan, e se alguém falar que esse tênis é ruim, ele está me ofendendo ou ele está depreciando o produto que eu quero que venda mais. Aí não é mais debate, não é mais arte, não é mais crítica, é outra coisa, né? É o mundo dos produtos, do lucro,
do ganho pessoal, do capital cultural, do capital financeiro. Capital financeiro os autores conseguem, mas do capital pessoal, né, do quanto que isso está prejudicando a minha imagem. Claro que ninguém gosta de receber uma crítica destruidora. E acho que a crítica também não precisa ser destruidora, mas o meu ponto é que a crítica volte a ter o papel de estabelecer debates. Né? Vamos estabelecer debates sobre esse livro, sobre esse movimento, sobre esse autor. O que está em questão ali? Aí eu acho que eu não vejo por que um produtor de conteúdo, como você disse, nas redes sociais, não possa estar animando esse debate. Ele pode, né? Ele não precisa ser um especialista. Né? Não sei se eu respondi, mas... E às vezes acontece, tanto nos três, acho que nas três áreas, digamos assim, né? Tanto no jornal, nas redes sociais e também na universidade, embora talvez as pessoas fiquem sabendo menos. Mas... Uhum. Olha, Thiago, conversa tá ótima, mas eu também acho que a gente sente mal de ocupar seu tempo ali, né? Então, acho que os últimos momentos de férias que acho que você tem, né, que você estava comelando, mas queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, conversar conosco. Mas antes, a gente sempre faz aqui no final, que obviamente esse apresentador esqueceu de falar com você, que a gente sempre faz uma indicação de algo que a gente esteja lendo, vendo, indo ou algo parecido. E talvez seja o caso do Guilherme começar para dar um minutinho para o Thiago pensar. E aí, ó, o Guilherme já foi até pegar um pequeno calhamaço de... Eu vou aproveitar então o assunto da conversa aqui e indicar esse box que a Global lançou, que é do Afrânio Coutinho, A Literatura no Brasil. É a obra completa do Afrânio Coutinho, que é uma das pessoas, enfim, que durante o século XX desenvolveu essa discussão de crítica literária, de especialização universitária, né, da crítica literária. Então, os estudantes de letras aí, quem mais estiver interessado nessa discussão, tem no Afrânio Coutinho um nome para buscar informações e para buscar reflexões. E aí a Global lançou agora esse box, que são 6 volumes com a obra completa dele. E, enfim, essa é a indicação de hoje. Boa, já chegou a minha vez, então. Por favor, Thiago. Bom, então, eu vou fazer 2 indicações rápidas. Um autor estrangeiro, são 2 indicações manjadas também, livros que está todo mundo lendo, mas eu acho que o Yoga, de Emmanuel Carrera, é um livro a ser lido, né, por ele ser um dos grandes autores contemporâneos, né, por ele conseguir discutir os temas de uma forma bastante impressionante e da maneira como ele se coloca nos livros, e até por ser um livro meio mutilado, porque uma parte foi proibida de sair, ele contava da separação dele e a ex-mulher impediu, né, de que ele mencionasse isso. Então até o buraco ali no livro faz o livro ser interessante. Eu acho que ele é um autor que desestabiliza, né? No primeiro momento ele está de um lado, está no outro, depois quando ele vai para aquele e olha de uma outra posição a outra parte da história, ele também desestabiliza. Enfim, eu acho que é um autor muito interessante de ser lido. E o Saia da Frente do Meu Sol, do Philippe Charbel, para indicar então um livro nacional, também eu acho que é um livro curtinho, que ele faz ali uma espécie de biografia de um tio dele, que é um personagem ali meio fora da curva dentro da família. Ele vai tentando descobrir quem é esse tio, ao mesmo tempo que ele conta o processo dele de escrita e as angústias, mas sem barateamento. Eu acho que é um livro que tem muito a dizer sobre um pouco de romantização que no Brasil sempre foi feito da figura do malandro, do que isso implica, né? Então, eu acho que o livro pega muito do que há de violento, de não tão bom assim nessa parte da história que a gente sempre foi muito glamourizada no Brasil. Então, eu indicaria esses 2 livros para encerrar.
eu queria indicar um podcast e um audiolivro. O podcast que chama Alexandre, que eu acho que perderam a oportunidade de chamar de Xandão, mas acho que todo mundo conhece Alexandre de Moraes. E a história dele não vou falar incrível, mas é absurda de certa forma, porque ele está por trás de todos os governos de alguma forma, assim, sabe? Desde dos governos de São Paulo, né, do Alckmin, passando pelo Temer, etc, sabe? Então, e agora sendo o Xandão, né, que é essa figura. Então, é uma figura muito complexa e também que tá sendo contada a história ainda, né? Não saíram todos os episódios, é feito pela Piauí e pela, acho que é Trovão, se eu não me engano, a produtora, mas é muito bem feito e acho que vale muito a pena vocês ouvirem. Procura ali Alexandre, né? E eu vou fazer só, desculpa, uma pequena propaganda, mas acho que vale muito a pena, que assim, agora a Toca Livros está completando 10 anos, a empresa que eu trabalho, né, fora do podcast aqui do Publish News, e a gente faz um selo que chama Clássicos, e uma das escolhas é qual livro que a gente faria. Escolhi um livro de domínio público e foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi muito interessante revisitar, e agora em audiolivro, uma visão em 2023, né, e para mim eu tinha um certo complexo juvenil do tipo que eu achava um livro extremamente difícil, com a linguagem muito rebuscada, e visitar ele hoje em dia e também em áudio é muito interessante, é uma coisa completamente diferente que vendo isso aos quase 50 anos e antes, sei lá, antes disso, e também em áudio, acho que o trabalho foi feito, foi incrível, com trilhas sonoras, múltiplas vozes, acho que vale a pena. Desculpa o merchan, mas acho que vale a pena todo mundo ouvir um pouquinho. E é isso, Thiago, muito obrigado aqui novamente pelo seu tempo com a gente, foi muito interessante ver todas essas visões e essa sua forma tão Thiago Ferro de falar e de pensar, que eu acho incrível e admiro. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço e por terem tido a paciência de ficar me ouvindo. Que isso, obrigado, gente, até a próxima semana. Gente.